Fala, meus amigos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez aí, obrigado pela disponibilidade de vocês. Hoje nós temos um convidado muito especial que aceitou o convite no meio do turbilhão lá, que está preparando uma mega convenção para a gente, mas o nosso presidente Thiago Alexandre não podia deixar de passar aqui para passar para vocês um pouco da visão do momento incrível que a gente está vivendo na Green, tudo que está acontecendo, trazer para vocês as estratégias corretas para que vocês façam desse mês de abril o mês mais surreal de todos. Thiago, obrigado pelo seu tempo, irmão, mais uma vez. Obrigado por tudo que você tem feito pela gente aí, por essa... Tá passando para a gente toda a visão, direcionando o caminho, e pode ter certeza que aqui estão só os faca na caveira, que é a turma que faz parte do nosso time da Maratona 90 Dias, que está na missão aí de todo mundo avançar para o próximo nível. Seja bem-vindo. Bom demais, né? Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Uma honra estar aqui, né? Quando ele me fez esse convite, de fato, não tinha como recusar. O Dé é um cara que está construindo um negócio incrível junto com a gente, ao nosso lado, né? Desde o início, passando por diversos desafios, né? E mais uma vez, eu estou aqui para te honrar, Dé, né? Pelo todo o seu esforço, seu trabalho. O Cadu também está aí. Se tiver mais acionista que não esteja vendo aqui, agora todos os nossos diretores executivos, gestores e sêniores licenciados que estão aqui, né? Obrigado por vocês estarem aqui. Pô, uma quinta-feira à noite, eu descobri hoje que amanhã é feriado também. Falei, nossa, gente, amanhã é feriado. Meu Jesus amado, não podia ser feriado. Tanta coisa que eu tenho que fazer. Mas realmente eu estou aproveitando, né? Como eu falei, acho que na live que a gente fez foi ontem, né? Antes de ontem. Cara, estamos aproveitando cada minuto. Cada minuto está sendo muito bem usado de forma estratégica, cada minuto do nosso dia, cada hora do nosso dia está sendo usado com muita dedicação, com muita estratégia, porque, de fato, esses próximos dias vão definir muitas coisas, né, para o que a gente está fazendo. E você também tem que ter esse mesmo sentimento, né, o sentimento de que, cara, o momento é agora, né, não é aquele negócio de, talvez eu vou me dedicar, talvez semana que vem eu pego firme, não, mês que vem eu vou para cima, não, em 2027 eu começo, não. É agora. Precisa ser agora. O mercado livre de energia está abrindo, a iGreen está acelerando no máximo, né, para que, obviamente, a gente continue aí com mais de 40%, 50% do market share do Brasil. A gente precisa, né, manter essa liderança, colocando aceleração, entregando novas soluções, podendo realmente capitalizar oportunidades para vocês. E o papel, eu queria hoje nessa live aqui deixar claro os papéis aqui, né, o papel da empresa e o seu papel. Mostrar com mais clareza isso para vocês. E para que faça sentido, para que fique mais claro, esse papel está definido desde o início. Desde o início está muito claro, né? O que eu, Thiago, tenho que fazer, o que a empresa tem que fazer, o que você tem que fazer e por que nós temos que fazer isso, né? Então, até eu comentei brevemente isso na live, mas acho que vale eu contar um pouco dessa história para vocês entenderem o que está no nosso coração desde o início, tá? Como vocês sabem, falei rápido, né? Breve lá, mas até que de curiosidade, tá, gente? Vocês estão diante aqui de um ex-recepcionista de um salão de beleza, viu? Comecei lá com 15 anos de idade, 16, 17, 18, né? E foi onde tomei a decisão de empreender por algo que aconteceu e acho que eu quero contar essa história. Raríssimas vezes que eu contei essa história. Talvez nem o Dé já deve ter ouvido. Eu vi a Aline aqui, a Aline Lima, tá? Ela já ouviu muito essa história. Mas, com certeza, raríssimas pessoas aqui que estão nessa sala conhecem um pouco dessa história. E talvez essa história me levou até aqui e, com certeza, pode fazer um clique para você poder chegar onde você quer chegar. Mas, pô, nesse salão de beleza, meu pai era cabeleireiro, meu avô era cabeleireiro, meu bisavô foi cabeleireiro, toda uma história aí. E, óbvio, então eu ia seguir minha linha ascendente, né? Eu ia seguir esse cabeleireiro, até que um belo dia, né? Eu admirava muito meu avô, pô, meu avô ganhava muito dinheiro como cabeleireiro. Num belo dia, ele tinha diabetes, o pé dele inchou ao ponto dele não conseguiu ficar em pé mais. Então, imagina, ele dormiu, acordou com o pé inchado, não podia ficar em pé mais. Se você, cabeleireiro, não consegue ficar em pé mais, você acaba de perder a sua fonte de renda, ou seja, aquilo que você depende 100% do seu esforço, naquele momento você perde aquela fonte de renda. Quando isso aconteceu, beleza, na primeira semana, né, todo mundo meio assustado e tal, só foi passando o tempo, isso é um caos. A ex-esposa dele, no caso a minha avó, teve que manter ele até o final da vida dele. Quando eu vi aquela situação, eu virei para meu pai e falei, pai,
cancela, ele pagou curso de embeleze, curso para fazer, pai, cancela. Ele me levava nas feiras de cabeleireiro, falei, cancela. Falei, por quê, filho, não sei o quê, tal, você sempre falou seu sonho, meu pai, cara, eu acabei de ver o que aconteceu com meu avô, não dá para eu passar por isso, não tem como. Se eu for cabeleireiro, se não for diabetes, em nome de Jesus, está amarrado, né, em nome de Jesus, mas em algum momento eu não vou conseguir ficar em pé mais para cortar cabelo. Em algum momento eu vou parar. E, cara, tipo assim, o que acontece quando as pessoas param de cortar cabelo? Vai parar de ganhar dinheiro, cara, isso não existe. E eu não estou falando só da profissão de cabeleireiro, gente. Eu não sei qual que é a sua profissão, mas milhares de pessoas hoje dependem 100% do seu esforço para ganhar dinheiro. Se amanhã parar, caos total. Caos, né? Caos. E quando isso aconteceu com meu avô, para mim foi assim, 2 mais 2 é 4. Cara, eu não vou permitir, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso empreender em algo que não dependa 100% do meu esforço. E foi aí, gente, que na época eu conheci a Herbalife. E aí eu entendi que se eu construísse uma rede de consumo e essas pessoas consumissem, mesmo que eu não estivesse ali ativamente vendendo, eu ganharia comissão. E ali eu entendi um pouco desse mundo, né, de rede. Quando você constrói uma rede que não depende do seu esforço, essa rede movimenta que seja produto ou o que seja, e você é remunerado. Isso para mim fez um clique e com 18 anos eu comecei a empreender e de lá para cá, graças a Deus, a gente foi muito abençoado, né? Fiz muitas coisas, ganhei com 21 anos, eu ganhei meu primeiro R$ 1.000.000. Então, assim, a coisa, de fato, mudou completamente para mim. E aí, chegando aqui, né, eu estava expandindo o negócio lá fora, no internacional, voltei para o Brasil. A minha irmã, que era CEO da Flux Energy, né, uma empresa de energia, etc., pegou minha conta de energia. Tiago, já chegou sua conta? Já. Me dá sua conta que eu vou conectar ela. E ela conectou minha conta. E aí, vocês já sabem a história, passou 90, 120 dias ali, eu pagava R$ 600, comecei a pagar 500 e pouco, e fiquei louco na hora que eu paguei o primeiro boleto. Liguei para Amanda na hora e falei, Amanda, o que é isso? Você ganhou dinheiro que eu paguei o boleto? Eu falei, ganhei. Eu falei, mas quanto? Eu falei, Thiago, você precisa entender a conta. Eu falei, não, me fala a conta. Porque eu vou pagar mês que vem, não vou? Ele falou, vai. Mas você me deu desconto porque eu sou seu irmão ou para qualquer um você dá desconto? Eu falei, cara, qualquer um. Eu falei, quantos clientes você tem? Ah, 600 e poucos clientes. Eu falei, mas só? 3 anos, Amanda? Tá errado, né? Eu falei, nossa, Thiago, esse trem é difícil, o povo não acredita, eu nunca vi. É um trem danado de fazer. Eu falei, acho que isso na rede vai ser histórico, Amanda. Isso na rede vai ser histórico. Mas, para dar certo, a gente precisa compartilhar muito. Qual que é a margem que tem no negócio aí? Na época, ela tinha me falado por alto, tipo, coisa de 20%. E aí a gente dava 10% para o cliente e 10% ficava para a operação dela. Eu virei para ela e falei assim, Amanda, vamos pegar 70% disso e vamos colocar na rede? Ela dizia, mas como assim 70%? Eu falei, 70%. Eu falei, Thiago, meu investidor não vai aceitar nunca. Eu falei, Amanda, me dá a oportunidade, eu preciso falar com ele. E aí, no dia seguinte, ela marcou uma reunião e eu já cheguei, gente, vocês me conhecem, né? Já cheguei, cara, com aquele olhão daquele tamanho, né? Cara, é o seguinte, a gente vai fazer história, nós vamos ter milhares de clientes e papapá, não sei o quê, eu tenho uma estratégia que aqui um aplicativo vai conectar com e não sei o quê, e a gente vai compartilhar 70% do faturamento com essas pessoas que vão construir esse negócio junto com a gente. Aí o cara parou assim, mas 70% uma vez? Eu falei, não, todo mês. Eu falei, todo mês? Você vai compartilhar 70% com o seu vendedor todo mês? Eu falei, não, você me entendeu, não é vendedor. Eles serão sócios. É como se ele tivesse uma participação do negócio, porque se ele for sócio, tiver uma participação, cara, ele vai dedicar a vida nisso. Porque vendedor não dedica a vida. Vendedor vende, ganha, amanhã está vendendo outra coisa, e amanhã está vendendo outra coisa, e amanhã, meu filho, ele está lá no concorrente vendendo outra coisa. Não é vendedor. A gente precisa de sócios aqui, pessoas melhores que a gente. E o cara falou, cara, mas não faz sentido, por que você não dá 40% no primeiro boleto pro cara ali, o cara ganha um dinheiro, o cara vai ser feliz. Falei, cara, porque se a pessoa não for sócia, ela não vai se dedicar a isso. Ela não vai construir, ela não vai parar o que ela faz. Ela não vai, cara. Eu não pararia para ser vendedor. Não pararia. Então, porque eu venho disso, né, gente? Pô, eu vi o que aconteceu com meu avô e eu não. Vendedor, gente, é a mesma coisa. Se vende, ganha. Se não vende, não ganha. Então, para mim, estava completamente fora de cogitação não ser esse modelo. E naquele dia, Deus sabe todas as coisas, ele negou, e eu saí de lá
não frustrado, mas decidido ainda mais. Cara, vou fazer esse negócio acontecer. E aí eu já puxei o Leandro, a gente começou a desenvolver um aplicativo, e etc. E comecei, puxei a Amanda ficou, nossa, mas eu sou CEO, vou largar o cargo de CEO. Que a Amanda foi, Amanda, nós vamos fazer história, vai ser um negócio tão grande. E ela, nossa, não sei o que, eu falei, Amanda, imagina dar certo. E você deixou de lado e não vai ser minha sócia. Ela não é. Realmente. Misericórdia, não pode deixar isso aqui passar, não. Enfim, resumindo, ela veio, a gente montou todo o negócio, e aí a gente começou a construir esse negócio, aí foi onde Papai do Céu abençoou muito, a gente encontrou um grupo chamado Solate em Minas, foi um grupo que entregou energia em Minas Gerais inicialmente para nós, e ali a gente começou. E como que a gente começou? Começou eu sendo o primeiro licenciado. Eu sendo licenciado 01, porque eu precisava entender todas as dores dos nossos futuros sócios. Eu precisava estar ali no aplicativo na mão, eu precisava estar conectando os primeiros clientes, eu precisava entender qual eram as objeções dos clientes, eu precisava entender como que ia ser a estrutura, onde que era melhor para clicar, como que era melhor para ver a rede, porque, cara, só consegue fazer isso, gente, quem vive o chão da fábrica, né? Não adianta. O cara que precisa estar no campo para entender como isso de fato funciona. E aí foi, para mim, muito claro o que eu deveria fazer, né? E aí o Leandro ficou com a parte de tecnologia, minha mãe ficou com a parte do compliance como diretora, a Amanda ficou na parte de contrato e suporte jurídico, a Amanda era tudo no início ali da operação, e eu era o licenciado 01, crachá, e fui para cima falar de negócio, apresentar o plano para as pessoas. E aí você imagina, você vai construir um negócio. E aí agora eu estou falando de papo de licenciado para licenciado. Esquece o presidente agora. Sou o licenciado 01. O que que eu acabei de começar? O que que eu vou fazer, gente? Se eu sair para captar conta de energia agora, se eu sair para captar conta de energia agora, se eu conseguir ser muito bom e conseguir captar, sei lá, 30 contas por mês, 50 contas por mês, porque na época não existia mutirão, né? Não tinha. Então, vou colocar, se eu for muito bom mestre dos magos, conseguir captar uma conta por dia, 30 contas por mês, vezes 10 meses, 300 contas, ou finalizar o ano com 360 contas. A iGreen é uma empresa no primeiro ano com 360 contas. Estava até bom, porque a Amanda tinha 3 anos e tinha 360 clientes. Então, em um ano, a gente ia ter 360. Foi isso que eu fiz, gente? Não. O que eu resolvi fazer? Eu fiz uma lista de nomes e comecei a ligar. Ô, João, bom, cara, preciso falar urgente com você. A gente está com uma oportunidade de negócio, um aplicativo que você conecta fazendas solares a clientes que têm interesse no desconto. Sempre que o cliente paga o boleto, você ganha comissão. Eu preciso falar com você, é urgente e importante. Ah, mas como é que é? Eu não entendi nada. Falei, por isso que eu preciso sentar com você. Que hora que eu posso falar com você? E aí eu sentava com a pessoa, ou de forma online, ou ou presencial, e eu apresentava o plano de negócio. A minha meta era apresentar pelo menos 5 planos de negócio. Comecei a iGreen, 5 planos de negócio todos os dias. Gente, não podia ter um dia menos de 5 planos. E à noite, 8 horas da noite, eu fazia uma live de apresentação do negócio. Eu não ficava me importando como presidente. Apesar de ser o dono de tudo lá, né, nesse momento, eu não estava ali como presidente, eu estava ali como licenciado, construindo o meu negócio. E aí, falava com 5 pessoas durante o dia, à noite, 8 horas da noite, alguns desses 5 já até conectava convidados à noite. Tinha um link online no Meet aqui, que era gratuito e tal, na época do Zoom, não lembro o que eu usava. Sei que todo dia, de segunda a segunda, 8 horas da noite, era sagrado. Domingo de manhã ir para a igreja. Então, à noite, passei a igreja de manhã cedo, e todo dia, 8 horas da noite, era sagrada a apresentação. E era só eu. Apresentação, todo dia, 8 horas. E a galera que eu falava durante o dia, eu jogava a apresentação para eles entenderem mais. E assim eu comecei a ver uma máquina de construir capilaridade de negócio. Imagina, meu negócio era só Minas Gerais, gente. Então eu não podia pegar gente da Bahia e hoje, né, mil maravilhas, mas na minha época só podia, sou da Bahia, cara, eu quero Minas. Então, altamente limitado. Eu sei que no primeiro mês a gente cadastrou 20 licenciados e 40 clientes. Eu, diretamente a mim. 20 licenciados e 40 clientes. Ué, Thiago, mas você apresentou o plano do cliente para alguém? Não. Mas as pessoas que eu apresentava e falava não pro negócio, estou sem dinheiro agora e tal, falava, me dá sua conta de energia que eu vou te conectar, você vai conhecendo. Quando você achar que chegou o seu momento, a gente se torna sócio. Por enquanto, então, você é um cliente que vai conhecer o negócio. Pode ser, pode ser. Ou seja, gente, eu não perdi o negócio. Eu apresentava o plano, falou não, vira cliente. Falou não, vira cliente. Falou não, vira cliente. Quando eu vi, tinha mais cliente que licenciado.
Porque você tem mais não do que sim. Na hora que você tenta vender a licença, você tem mais não do que sim. Só que sabe o que eu achei interessante? De novo, gente, não existiam os mutirões, por isso que a minha estratégia foi essa. Talvez se existissem os mutirões, eu poderia ter feito um dia de mutirão, um dia de cadastramento de licenciado, um dia de mutirão, um dia de cadastramento de licenciado. Eu teria revezado. Mas na minha época não tinha como cadastrar cliente em massa. A gente não sabia dessa estratégia. Então, para mim, era muito mais fácil cadastrar um cliente quando eu apresentava o plano de negócio. Quando eu chegava direto, não sei o que, tal, você quer um desconto de energia? Que? Ah, deixa eu ver com a minha mãe, falar com meu pai, deixa eu ver com o Papa primeiro, e aquela bagunça toda. Não, mas quando eu chegava para apresentar o plano de negócio, e o cara falava não pro plano, né? Não tem 1.500, 2.000 e tal, não tenho. Aí eu falava, perfeito, então me dá a sua conta de energia que eu vou te conectar aqui e você já vai conhecer. Não tinha recusação para isso. Não tinha, porque o cara já tinha entendido o conceito do negócio. Só que naquele momento ele não tinha dinheiro, não queria empreender. Mas um cara que viu o plano, gente, a apresentação do plano, não tem como ele falar não. E assim a gente começou o negócio. Então, essa foi a minha estratégia no primeiro mês. No segundo mês, adivinha? Continuei fazendo exatamente a mesma coisa. Só que aí eu comecei a descer na profundidade. Aí tem pessoas aqui que fazem parte dessa história. E aí eu acho que é interessante, né, falar sobre isso. Uma dessas pessoas, no segundo mês de negócio, que estavam lá comigo, né? E eu estou falando isso porque isso pode acontecer com você também, que estava lá comigo, estava nessas apresentações, né? Era um cara chamado Francisco. E aí o Francisco chamou um cara chamado Ander, que era de Tuiutaba. Ó como é que o seu desejo tem que ser ardente, né? E aí uma dessas pessoas era o Francisco, né? Uma dessas 20 que eu trabalhei e tal. Francisco ligou para um cara chamado Ander. E aí eu falei, Ander, vou ir para Ituiutaba, então, para a gente começar o negócio em Ituiutaba e tal, convida muita gente, vamos alugar uma sala baratinha, a gente coloca umas cadeiras para eu ir aí para apresentar o negócio. Ele falou, vim, vai ter um monte de gente. Cheguei lá, tinha 2 pessoas, né? Tava a Aline e tinha um cara chamado João Paulo. Resumo da ópera, gente. Esses caras entraram, João Paulo entrou, João Paulo com aquele olho vermelho dele, achava que ele estava pegando, mas não, porque... E João Paulo virou e falou assim, Thiago, eu tenho gente em BH pra gente falar. Eu falei, bora. Tinha um carro alugado na época, gente. Nem lembro que carro alugado que era. Eu falei, bora. Entra num carro aí, vambora. Eu falei, bora, bora. Vambora. Tô pronto. Eu tô pronto pra fazer história. Vambora. Porque, gente, o plano da iGreen, não importa se o cara tá no seu 5º nível, no seu 10º nível. Nesse caso, o Francisco, para mim, estava lá no meu... O Francisco, não, o João Paulo estava no meu 3º ou 4º nível, não sei. Acho que era Francisco, eu tinha cadastrado o Francisco, Francisco cadastrou o Ander a Aline e o João Paulo. Nessa época, estava só 3 níveis, né, Thiago? É. Mas, assim, o conceito, né? Então, assim, vocês não importa como é que é o negócio. Importa que, né, de acordo com o seu nível, não importa qual que é o nível que a pessoa tá para você. Não importa. O cara pode estar lá no 10º nível. Se ele der certo para você, é como se ele estivesse no 1º. Porque o nosso negócio não é níveis, são royalties, né? Então, assim, não importa se o cara tá longe, você pode descer até o infinito. Ou seja, eu já estou te dando a estratégia, gente, contando um pouco do que eu fiz, porque eu acho que eu tenho um certo resultado para falar, né? 4 anos depois, a gente tem 600 mil clientes. Então, acho que a minha estratégia deu certo, né? Mas vou continuar aqui. E aí, nesse tempo, vamos, João Paulo, vamos, entra no carro. João Paulo foi lá, conectou um cara chamado Cadu, né? Tá aí na sala, acionista Cadu. Olha como é que são as coisas. Eu lembro direitinho, ligando para o Cadu não atendia, e não sei o quê, porque o Cadu trabalhava com gel, vendia gel de cabelo e papapá, não sei o quê. Vamos encontrar o Cadu, encontramos o Cadu entrou. Cadu foi lá, não, vamos falar com o João Evangelista. João Evangelista entrou, acionista nosso. João Evangelista, não, tem um cara para me falar. Evandro Martinez, vamos falar. Vocês conhecem, gente, o Evandro Martinez, acionista royal? Olha como é que são as coisas. Olha como é que é o negócio. Você não sabe quem vai ser o seu acionista royal. Você não sabe. Qual que é a sua missão aqui? Vira carta, gente. Você quer um jogo de cartas. Imagina um jogo de cartas. 1 hora, você vira o zap. Pode ser J, Q, K, J. Nossa Senhora. 1 hora vem o zap. Vem o zap. Só que você precisa virar carta. Só que tem gente que vira uma carta por mês. Aí é Mega Sena, gente. Aí vira Mega Sena. Não pode ser assim. Por isso que eu falo, a intensidade, a velocidade aqui faz muito
muito sentido. A velocidade, impor velocidade aqui, faz muito sentido. Faz toda a diferença, gente. É uma coisa que eu aprendi na vida, tá? Sucesso ama velocidade. Eu falei isso na live. Se você apresentar 12 planos em 12 meses, a chance de ninguém fechar com você é muito alta. Se você apresentar 12 planos em 3 meses, a chance de você fechar 3 pessoas ali é alta. Se você apresentar 12 planos em um mês, a chance já aumenta muito. Se você fizer isso em uma semana, a chance já aumenta demais. Se você fizer isso em um dia, a chance de você fechar metade disso é muito alta. Porque é a sua frequência, você está animado, você sente que você merece, você sente que, cara, você está agindo, você está em execução. Então, existe uma força muito forte quando você coloca intensidade. É por isso que, né, o Dé já começou falando, o pessoal aqui está comigo na maratona 90 dias. Porque a maratona é isso, é colocar intensidade, desenvolver as suas metas e colocar intensidade. Entendendo que, do nosso lado, gente, como empresa, a gente está abrindo país, vamos abrir Peru, vamos abrir Europa, abrindo Estados Unidos, estamos criando novas soluções, vamos ter várias soluções, e uma delas, inclusive, vai ser lançada agora na convenção. Então, assim, o CPF que você está conectando na sua carteira de cliente, independente da sua estratégia, o CNPJ que você está conectando na sua carteira de clientes, independente da estratégia, ele não vai gerar só esse faturamento que você está vendo hoje. Porque quanto mais soluções a gente entregar, maior vai ser a sua recorrência em cima. Por quê? Porque você é sócio. Vocês entenderam o conceito disso? Quando a gente lançou telefonia, né, a pessoa que eu trouxe lá, na época não era o Luiz, né, ele me falou, cara, não vamos pagar comissão não, Thiago. Por quê? Porque você já tem a carteira de 600 mil clientes. Eu falei, cara, essa carteira não é minha, essa carteira são sócios da parada. É óbvio que o licenciado tem que ganhar dinheiro com isso. Não, mas não precisa, porque o cliente já está... Você já sabe... Cara, você não entendeu o negócio. As pessoas, elas não entendem isso. Elas não entendem. O mundo lá fora, gente, o mundo corporativo, eles não conseguem entender. Só que eu entendo. Porque esse é o conceito, essa é a promessa. É para isso que a gente criou esse negócio. Para a gente ter sócios que são responsáveis, cada um pela sua carteira de cliente. Óbvio, a iGreen faz o atendimento, envia o boleto, faz não sei o quê, blá, 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 mas os nossos sócios são os responsáveis por construir e alavancar essa carteira de clientes e ajudar a gente a inserir essas novas soluções que são lançadas pela plataforma. Então, é um pouco disso que a gente tem na mão. Né? Então, assim, o que eu queria, né, de forma breve aqui, transmitir, né, o pessoal fala, Thiago, 30 minutinhos aqui para a gente poder estar junto e tal. O que eu queria transmitir para vocês é justamente isso. Vocês estão convocados para ser sócios desse negócio. Esse negócio é seu, você é dono do seu próprio negócio. Onde você não pode depender 100% do seu esforço para você ganhar dinheiro. Então, por isso, você precisa construir uma carteira de clientes rápido e uma carteira de licenciados urgente. Thiago, qual o passo a passo? O que você me recomenda fazer? Por isso a gente desenvolveu o plano 90 dias. Plano 90 dias, em 10 dias você bate essa expansão, cadastra dos dois e colocar 5 clientes. Em 30 dias bate o G expansão, 60 dias E expansão, 90 dias o D expansão, ou seja, 10 diretos ativos ajudando 2 caras a bater G expansão, 2 caras a bater I expansão. Se você não entende muito o que eu estou falando, você precisa urgente parar tudo depois da que acabar essa live. Entrar lá no YouTube e falar do 0 a 1 milhão com a iGreen. É onde eu mostro o que é o S expansão, o G expansão, o que você deixa de ganhar, etc, etc. Por quê? A sua comissão como sócio, isso é importante você entender, a sua comissão como sócio, a sua margem, sua participação como sócio, ela varia de acordo com os royalties. Então, você começa ganhando 4%, você pode ganhar até 6%, ela varia de acordo com os royalties. Então, você tem uma variação que depende da sua qualificação. E essa variação paga muito. Se você me perguntar hoje, os maiores cheques hoje da iGreen, gente, estão fazendo 200 mil reais, 250 mil reais, 90% do bônus deles, 95% do bônus deles, vem dos royalties. E tem pessoas aqui nessa sala que nem desbloqueou os royalties ainda. Nem desbloqueou. E é muito simples desbloquear. Ou é você sendo sênior com 10 mil quilowatts, ou é você cadastrar 5 clientes e cadastrar 2 licenciados e ajudar os 2 licenciados a colocar 5 clientes. Ou seja, gente, é muito simples. E o fato de você não desbloquear os royalties
Quando o seu cliente que você conectou pagar com de energia, você está perdendo royalties, porque se você tivesse bloqueado, você não estava ganhando 4%, você estava ganhando 4,5%, 4,6%, 4,8%. Estava ganhando 6%, você nos bloqueou os royalties. Esse licenciado que você colocou, que você está ganhando 1% sobre as contas de energia dele, era para você estar ganhando 1,2%, 1,5%, 1,8%. Quando eu falo de sair de 1 a 1,8, gente, eu estou falando de aumentar 80% do seu bônus. Se você estava ganhando R$ 1.000 de uma pessoa, você estaria ganhando agora R$ 1.800. Ou seja, é um aumento significativo. Sair de R$ 1.000 por mês de um licenciado que você colocou, de renda residual, de R$ 1.000 por mês, para R$ 1.800 por mês. Imagina uma casa de aluguel que te gera R$ 1.000. Você investiu R$ 200.000 na casa, ela te gera R$ 1.000. Aí agora você vai lá e faz uma reforma nela que ela vai gerar R$ 1.800. Ou seja, não faz sentido você não dar um hiperfoco na qualificação. Principalmente quando vem um louco igual eu lança a opção do boleto lá, né? Boleto, gente, é para você construir negócio. É para você usar sempre? Não, porque você deixa de ganhar muita coisa nisso. Mas é a carta na manga que eu deixei lá dentro do escritório virtual, que a hora que você apresentar o plano, tal, não sei o quê, papapá, tô sem cartão, tem esse cara. E se eu conseguir um negócio para você aqui diferente para você pagar no boleto? Ah, mas vai ter que me ver meu Serasa? Não, não, não. Eu vou conseguir para você. Mas se eu conseguir, você... Você mutou sem querer, Thiago. Perdão. No boleto. Ou seja, isso aqui, gente, é fantástico. Para quê? Para você construir rede. Para você construir seu negócio. Se você cadastra 2 desses e ajuda os dois a colocar 5 contas, o que acontece, gente, a partir daí? Cara, simples. Você agora desbloqueou essa expansão. Se você cadastra mais 5 e ajuda os dois a fazer o que você fez, agora você já é G expansão. Você está desbloqueando os seus royalties. Isso naturalmente, gente, você criando estrutura de forma natural, tá? De forma natural, desbloqueando isso, né? Criando essa estrutura, o quilowatt vem. O quilowatt é uma consequência. O quilowatt é uma consequência. E é tão forte isso, gente. A gente fez um acionista agora em 30 dias de negócio. Em 27 dias de negócio, ele bateu o acionista. Imagina. Ou seja, mostra que, cara, a Green está muito preparada, né? Isso jamais seria possível no início da Green. Validando contrato rápido, o negócio está acelerado, está muito acontecendo, mas em 27 dias. Sabe o que ele focou? Ele perguntou, o que precisa fazer para bater acionista? Eu falei, cara, acionistas são 15 diretos ativos, ou seja, 15 diretos com 5 pontos, 15 diretos ativos, sendo 4 E expansão e 4 G expansão. É isso? É isso. Ele começou a construir isso. Quando ele bateu isso, adivinha, gente? Subiu 1 milhão de quilowatts. Ou seja, você quer subir 1 milhão de quilowatts em um mês? Cria a estrutura do acionista. Não tem segredo, gente. E a gente acredita tanto nisso que o cara que bate em expansão, ele não é, às vezes ele não tem os 150 mil quilowatts ainda, mas a gente já dá uma cabine de cruzeiro para ele. Por quê? Porque eu sei que ele vai ter 150 mil quilowatts. Ele tem estrutura para isso. Eu sei que ele vai ter. Então, meu objetivo aqui nessa live era esse: compartilhar com vocês que vocês não são funcionário, não são vendedores, vocês são sócios. Eu acho que isso fica muito claro, né? Muito claro com tudo que a gente compartilha, o formato que a gente faz. Acho que isso fica claro. Vocês não são vendedores, vocês são sócios do negócio. E 2, como sócios, tem mais participação na mesa para você pegar. A participação está na mesa da sociedade aqui dentro. Está na mesa a participação. E você precisa pegar ela. Você pode demorar 1 ano para pegar ela? Pode. Quanto mais tempo você demorar, mais dinheiro você perde. Não perde, né? Deixa de ganhar. Acho que deixar de ganhar é perder também, né? Perder é uma palavra feia, mas você deixa de ganhar. Então, você precisa de mais objetivo. Porque a iGreen é o seguinte, gente. Se você faz devagar, você ganha devagar. Você faz médio, você ganha médio. Se você faz rápido, você ganha rápido. A iGreen, de fato, era uma máquina de prosperidade, era uma máquina de fazer dinheiro. Se você faz rápido, você faz muito dinheiro rápido.
Mas o que eu queria falar para vocês é, nesse nosso modelo de negócio, esse tema maratona 90 dias, se você levar a sério, você precisa fazer uma maratona só na sua vida séria. Só uma. Se você fizer uma maratona séria na sua vida, e a maratona que eu estou falando, gente, é o seguinte, são 90 dias, 5 apresentações por dia, e uma noite, 8 horas, o pessoal já passou o direcionamento com vocês, se for divergente disso, escuta eles. Mas, intensidade. Nas nossas maratonas, gente, né, que eu fiz na minha vida nesses últimos anos, que eu falei para vocês que eu venho construindo negócios como esse, né? Eu sempre chegava para minha esposa, que graças a Deus está comigo desde os meus 15 anos de idade, eu chegava para ela e falava assim, amor, é o seguinte, vou entrar no maratona. Ela, não, de novo não. Eu falei, não vai ter jeito. Ela, não, mas vai ter o aniversário do fulano de tal, nos próximos 90 dias. Eu falei, então, esquece. Porque você sabe, é o nosso futuro. Você sabe o que acontece quando a gente faz uma maratona? E aí, gente, eu entrava na maratona. Só que eu levo isso muito a sério. Eu também sou um pouco meio psicopata, né? Tipo, é 8 ou 800, não é nem 80, é 800. Né? Eu, esses últimos dias, há mais ou menos, foi uns 30 dias, né? Agora você imagina, gente, minha esposa está grávida, né? Minha esposa está grávida. Da nossa primeira filha, que inclusive vai chamar Sol. Para mim é o nome mais lindo que existe. E aí eu virei para ela, falei, amor, a última maratonazinha, antes da Sol nascer, deixa eu dar uma acelerada suprema, porque a gente está num momento muito, muito, muito surreal. Ela, amor, mas de novo, eu falei, porque imagina, para que a Sol nascer, eu vou ter que, não vou poder mais fazer maratona tão cedo, né? Eu vou, né? A última, calma. A próxima só em 2027. Eu juro. E, gente, aí eu comecei. E aí foi tour. Fui para Europa lá buscar telefonia para a gente fazer a operação. Saí da Europa, já quiquei lá em Curitiba. De Curitiba eu fui para não sei na onde. Sei que eu fiquei uns 15 dias rodando o Brasil. Todo dia, intensidade, velocidade, intensidade, velocidade, intensidade, velocidade. Já saí, a hora que eu vi, eu estava indo lá no Peru para abrir Lima, Peru. Passei um dia, 2 dias em casa, fui para Lima abrir Peru, né? Que a gente tem algumas novidades aí já voltei, aí já, cara, já tô aqui. Então, assim, todo dia, a todo momento, o tempo inteiro, construindo. Por quê, gente? Porque a oportunidade é única. Esse tipo de negócio ele não costuma repetir. Não costuma ter 2 vezes um momentum como esse. Não costuma. Não costuma. Eu sei quando os planetas alinham. E assim, modéstia à parte, foi a primeira vez que eu vi os planetas alinhados desse jeito. Foi a primeira vez. Então é por isso que eu tomei assim, cara, eu não posso. Hoje eu liguei para minha família e botei todo mundo no grupo e falei, gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Vocês estão entendendo que nós estamos vivendo o nosso melhor momento? Que janeiro foi surreal, que fevereiro foi mais ainda, que março a gente quebrou todos os recordes da companhia. Vocês estão entendendo que é nesse momento que a gente tem que colocar mais intensidade? Porque no tradicional, as empresas normais, gente, quando elas batem recorde, o que elas fazem? Elas vai comemorar, e uhul, e não sei o quê, e papapá, e papapá. Não é hora disso, gente. Porque o que a gente está construindo, a gente vai ganhar renda recorrente. Então, agora é hora de construir. Agora é hora de construir. De novo, eu preciso repetir. Agora é hora de construir. Amanhã, gente, a colheita ela é garantida. A gente já provou isso. A colheita ela é garantida. Ela é garantida. Agora é hora de construir. Sei que nessa construção, nessa maratona que vocês vão fazer, vocês vão começar a ganhar dinheiro. E aí a gente vê, né? Os caras batem diretor, já dá uma tal, bate acionista, meio que, né, aposenta ali e tudo mais. Ok, cada um tem um sonho, cada um tem um... Mas a oportunidade é agora, tá, gente? A oportunidade é agora. Sabe esse derrubar dinheiro igual a gente está fazendo? Campanha, cruzeiro, e 50%, e moto, e convenção, e vem isso, e solução, primeiro mês grátis na telefonia. Essas coisas são momentos.
Não existe dinheiro infinito para isso pro resto da vida. Não existe. Isso é porque o momento dos planetas alinhou. A Vibra estava aqui ontem, gente. Passou o dia inteiro aqui, a gente fazendo todos os ajustes para os aportes para esse ano. Só que a gente não falou de 2027. A gente falou do dinheiro desse ano. Pagar 50%, até 60%, e primeiro mês de telefonia, e o cruzeiro fretado. E 2027? Não, e depois nós vemos. Aprovou o Cruzeiro? Oi? Aprovou o Cruzeiro? Rapaz, eu vou te falar. Ali a guerra foi feia, viu? 20 milhões de reais, cara. Nossa, é caro demais, pelo amor de Deus. Mas, o que a gente pode fazer, né? Fazer história, não vai ter jeito, né, André? Cara, vai ficar pequeno o Cruzeiro se a gente contar. De agora no final do ano, meu amigo, Não é do isso? jeito que tá crescendo, não vai, ano que vem são 2 Cruzeiros. Exatamente, exatamente. Então, assim, mas o Cruzeiro faz parte do jogo, né, gente? O Cruzeiro, independente de qualquer coisa, tem o Cruzeiro. Mas essas campanhas doidas, dá o primeiro mês de Telecom, licença no boleto, e Black Friday, e não sei o que, e essas coisas doidas, é agora. E é agora, por isso que é agora, esse, tipo assim, você vai ver que daqui 4 anos, né, vão ter pessoas ganhando R$ 1 milhão por mês. Aí você vai perguntar, quando que você entrou? Eu entrei em 2026, eu entrei em 2024, eu entrei em 2025. É isso que vai acontecer. Aí o pessoal vai falar, tá, por isso, né? Agora sabe, por isso, você entrou no momento. Meu filho, você não entrou porque você não quis. Aí aguenta lá para todo mundo entrar. É isso que acontece, gente. Eu sei porque eu sei o que é. É assim que acontece. Mas então, é por isso que foi fácil para você. Foi fácil mesmo. Entrei em 2025, eu entrei em 2026, foi o melhor momento mesmo. Não, porque hoje não tem esse negócio de pagar 50% na cabeça. Pois é. Você perdeu. Então, por isso que eu falo, gente. Tá numa maré boa. E maré boa, principalmente como é sócio, maré boa, se aproveita. Você fica sem dormir. Você abdica de talvez coisas que você gosta muito. Eu tô aqui, gente. Eu tô em reunião, acho que eu tô em reunião, eu não lembro, eu não sei nem se eu almocei hoje, para te falar bem a verdade. Eu tô pensando aqui que eu acho que eu nem almocei. Então, assim, é um trem que, às vezes, chega um prato aqui, a hora que eu vejo, eu nem vi minha esposa, mas chega um prato aqui de mamão, eu como, aí eu volto aqui, frenético. E saindo dessa aqui, eu tenho outra com o João Evangelista. Por quê, gente? Porque a maré tá boa. E a gente precisa acelerar. Então, é um pouco disso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Muito obrigado pela confiança. Saibam que, cara, está aqui uma família que está pronta para honrar vocês, honrar o que está sendo construído. Não espere uma empresa perfeita. Eu ouvi isso de um cara que eu admiro muito, vou sempre admirar, e eu preciso repetir isso aqui. Não espere uma empresa perfeita. Mas você pode ter certeza que amanhã vai ser melhor que hoje. Isso é certeza absoluta, tá? E se você pode, assim, 2 mais 2 é 4, amanhã vai ser melhor que hoje. A hora que uma pessoa entrar daqui 90, e é por isso, gente, de novo, a gente tem desafios? Tem. A gente tem problemas? Tem. Só que os problemas de hoje não são os mesmos problemas daqui 90 dias. Não são. Então, talvez você tenha na sua equipe uma pessoa que está frustrada hoje. Aí, daqui 90 dias, você coloca um novo licenciado que não vai ter as mesmas frustrações desse cara, e esse cara vem como? Vem igual um louco tubarão. Só que se você é o cara que estacionou, está com a sua equipe, que passou pelas adversidades e não... O que acontece? Você estaciona. Igual a gente já viu várias pessoas estacionadas. Por quê, gente? O novo licenciado aqui, o sangue novo, é o que move tudo isso, tá? Então, contem comigo. Deus abençoe vocês. Esse final de semana seja maravilhoso para vocês. Cara, começou abril agora, então já coloca meta, cara, quantos diretos que eu vou colocar em abril, quantos clientes que eu vou colocar em abril, como é que vai ser o meu direcionamento, quantas apresentações que eu estou disposto a fazer nesse mês de abril, o que eu estou disposto a abdicar, sabe? Escreva isso, deixa isso muito claro e faça de abril o seu melhor mês, gente. E aqui, se tem alguém aqui que não tomou decisão de estar na convenção, você está louco da cabeça, tá? Porque, de novo, você é sócio. Você não é o vendedor. Se fosse vendedor, eu tinha que pagar para você ir lá na convenção. Você é meu vendedor.
Só que você não é meu vendedor. Você é meu sócio. É por isso que você tem que pagar o evento. 200 e poucos é uma mixaria. Você está construindo o seu evento, do seu negócio. Para receber os lançamentos que vão para os seus clientes, para você ganhar dinheiro. Então, você como sócio não pode deixar de estar nesse evento. Ah, mas é longe. Longe é o lugar que você não quer ir. Você precisa estar lá. Você é sócio, você é obrigado a estar lá. E uma coisa eu preciso falar para vocês. Se você não tomou decisão de estar lá, você não entendeu nada desse negócio aqui. Você não entendeu nada. Nada, não entendeu nada. Entendeu nada. Ah, Thiago, é porque você não sabe minha situação. Gente, desculpa. Eu uso todos os dias. Para tudo. Para tudo. E eu não compro desculpas. Porque no meu começo, eu também tinha que ir para as convenções e entender o negócio, etc. Cara, eu fazia loucura. Mas eu tenho certeza que foi essas convenções que me levaram até aqui, que trabalharam meu mindset, que me ensinaram, me trouxeram mentalidade. Gente, eu era recepcionista no salão de beleza, cara. Um cara que tinha uma pessoa para falar, Thiago, você tem que fazer, Thiago, até, Thiago. Ou seja, cara, eu tinha uma mentalidade de empregado. Eu não estava pronto para empreender. São essas convenções que vão mudando a nossa mentalidade. Você precisa disso, tá? Você precisa disso. E é por isso que a gente faz esses eventos. Então, eu espero vocês na convenção dia 26 de abril para a gente fazer a história junto. E vai com o coração calmo, tá? Quer ninguém passando mal lá, se bem que vai ter ambulância, vai ter tudo certo. Mas vai preparado. Porque o negócio vai ser muito, muito louco, tá? Então, contem comigo. Deus abençoe vocês. Uma honra para mim estar aqui. Toda a liderança, todos os diretores ali. Cadu, obrigado pelo convite. Todos os acionistas. E, bora fazer história, viu, gente? Que nós só estamos começando. Bora. Obrigado, viu, irmão? Tamo junto. Fica com Deus aí. Show de bola. Gratidão, Thiago. Deus abençoe você, sua família. Esse bebezinho só vem com muita saúde, viu? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Para a glória de Deus. Gratidão. Valeu, gente. Deus abençoe. Fica com Deus, viu? Alô, que a benção de água, hein? Valeu. Valeu. Bora, turma. De abril, Obrigada, melhor. Emerson. Abriu a porteira de gestor, de executivo, de diretor, de tudo. Procura Boa noite. Bora encher aquela